Glória a Jesus. Todos sois bem-vindos em nome do Senhor, né? Cada irmão, cada irmã, todos vocês, né? Se sintam em casa em nome de Jesus. Nós vamos abrir as Bíblias, né? Em Mateus capítulo 24, né? Quer dizer para o irmão que do jeito que estava ótimo, né? Se o irmão puder voltar lá onde estava, vai ficar uma maravilha, né? Tá bem gostoso o som para mim. Tá bom para vocês aí o som? Tá bom? É que a mesa nova, né? Então eu sei. Então oscila, fica oscilando, né? E eles estão aí trabalhando. Por isso que vocês veem que uma hora o violão aparece, outra violão some, uma viola aparece, a viola some, né? Mas tudo é questão de ajuste, né? Mais devagarzinho nós chegamos lá com a graça de Deus, né? Aí temos que dar dando um toque, né? Só o retorno abaixa um pouquinho, tá? Fazendo um favor. Nós vamos abrir em Mateus 24, irmãos. Se vocês quiserem, antes, enquanto vocês vão procurando, eu quero dar umas notas, né? Eu quero agradecer a todos os voluntários que têm trabalhado aqui, né? E continuam trabalhando. Irmão Diogo, irmão Lucas, mais o irmão Diogo, né? Na pintura e para o lado de fora. Ainda não terminou, mas está prestes já para terminar. Depois temos aí, vamos ter um letreiro, né? Como nós falamos, identificação. Temos aqui a parte de dentro, ainda tem que fazer um escritório para o pastor, uma divisória. Tem muitas coisinhas ainda para chegar no lugar, mas Deus nos há de dar graça. Né? Deus há de continuar nos ajudando. Né? Estamos aí pagando as cadeiras, compramos a mesa, né, que faltava. Ainda falta comprar um bom teclado, falta comprar... dizem que esse microfone que eu estou aqui é um quebra-galho. Eu espero que esse galho não quebre enquanto eu esteja falando, né? Que dê tudo certo, né? Que eu sou meio exigente com som, né? Mas Deus vai dar graça no nome de Jesus. Mateus 24, né? Deixa eu ver aqui. Verso 23 e 24, nós vamos ler. Nós vamos falar num pequeno tema nesta noite, identificando falsos quadros. É um tema um tanto engraçado ou curioso, ou chamativo, né? Mas vocês vão entender por que eu coloquei esse texto, né? Identificando falsos quadros. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que Deus abençoe nossa meditação, podem se assentar. Eu não sei se os irmãos são bastante criteriosos, como às vezes eu procuro ser, em observar os detalhes naquilo que a gente está lendo. Se vocês observarem aqui, nesse verso 24, tem algo aqui que foi colocado, né, e muito bem colocado. Se possível fora, enganaria. Esse "se" aí é que quer dizer que os escolhidos não podem ser enganados. Não é maravilhoso isso? Os eleitos não podem ser enganados. Eu estava vendo um vídeo de uma senhora especialista em quadro, em pintura, e eu fiquei perplexo. Eu não sabia disto. Disse que a falsificação e venda de quadros falsos só perde para o tráfico de drogas e de arma. Fizeram uma vez uma exposição de quadros valiosos para vender e chamaram uma pessoa especialista em análise. E ele foi analisar 70% dos quadros que estava exposto era falso. Agora, para quem olha, são tudo quadros reais, né? São quadros verdadeiros. E aí ela começou a explicar, por exemplo, o Leonardo da Vinci, Picasso, esse povo famoso que pintava os quadros. Naquela época, eles não tinham o que tem hoje, as tintas já prontas. Eles mesmo temperavam a tinta para poder pincelar. E descobriram um dos maiores falsificadores de quadro, num quadro que ele pintou, e ele descuidou que a parte branca da pintura que ele estava falsificando, ele usou uma tinta moderna. E aí foi quando os analistas foram analisar e disse, opa, tem algo aqui que não está batendo.
Mas o que não está batendo? Essa tinta que ele usou aqui na parte branca, nessa época desse pintor que ele está imitando, não existia essa tinta. Não existia essa fórmula dessa tinta. E aí foi aonde, então, identificou, e através dessa identificação ele ficou famoso, porque descobriu outros e tantos quadros que ele pintou e falsificou, dizendo ser Picasso, dizendo ser esse, ser aquele, quando na verdade era tudo quadros falsos. Aí você me pergunta, mas pastor Paulo, o que isso tem a ver com o evangelho? Se você notou aqui, a Bíblia diz que surgiriam falsos profetas e falsos cristos. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala dos falsos apóstolos, não é? Dos falsos apóstolos que se transfiguravam como apóstolos de Deus. E disse, não é novidade, porque o próprio Satanás também se transfigura em anjo de luz. Porque ele não é um anjo de luz hoje, mas ele se transfigura em um anjo de luz. Ele tem esse poder. E olhando dentro disso, irmãos, agora, como é que, por exemplo, Deus chega a elogiar a igreja na carta na era de Éfeso, que eles puseram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, e acharam mentirosos. Agora, como que eles identificaram que aquele quadro que aqueles falsos apóstolos tinham pintado e queria apresentar para eles, e dizer que era um evangelho verdadeiro, que era um evangelho real, e eles identificaram e conseguiram saber que não era real e que era falso, visto que era uma coisa idêntica, semelhante. Irmãos, se a sua alma é eleita de Deus, mais ou menos para você não serve. Embora você não seja perfeito, embora eu não seja perfeito, mas nós cremos e sabemos que a palavra de Deus é perfeita e que Deus é perfeito. E o que nós temos que receber e aceitar é perfeito. Porque nós já somos imperfeitos e precisamos do que é perfeito para nos aperfeiçoar. Agora, como é que nós vamos nos aperfeiçoar com algo que não é perfeito? Com cópias. E a Bíblia disse que eles puseram à prova eles e os acharam mentirosos. Mas qual é o que eles tinham? Ela diz que usam lupas especiais para ver o tecido da tinta, que a tinta do passado era mais grossa, porque eles mesmos fabricavam manualmente. E hoje, irmãos, a Bíblia não diz de lupa, mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, de colírio. De colírio para que vejas. E o que nós precisamos hoje é do colírio de Deus para ver. E o que é esse colírio? Não é? É aquilo que Deus tem nos dado, por sua misericórdia. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando se fala Elias virá e restaurará todas as coisas, quer dizer, restaurar a fé dos filhos aos pais apostólicos. E como é que nós conseguimos identificar? Usando esse colírio que foi nos dado, que o objetivo de Deus, e nós vamos chegar a isso, o objetivo de Deus é ter uma igreja como ele já teve no passado. Ele teve um quadro original lá no passado que Satanás roubou e falsificou, e veio falsificando. Mas ele tem o original. E nos deu uma lupa, nos deu um colírio de como identificar isto. Amém? Aqui na mensagem A Crueldade do Pecado e o Preço que Custou para Tirar o Pecado das Nossas Vidas, quando Deus começou a fazer as coisas lá no passado, Deus já tinha um quadro em mente. Estão compreendendo? Por isso que o profeta disse, se você fez parte dos pensamentos de Deus, Deus não pode ser perfeito sem você. E Deus não pode ser Deus sem você. Aí, mas você diz, mas pastor, quem sou eu? Se você era lá no passado um dos pensamentos de Deus. E a Bíblia diz, né, no livro de Jó, que nem os pensamentos de Deus podem ser impedidos. E se Deus, antes da fundação do mundo, ele pensou em toda a criação, e no pensamento dele apareceu você, e ele pegou e escreveu o seu nome no livro da vida, fulano de tal, Bertano de tal, Ciclana de tal, Bertana de tal. Ah, meu querido,
Você faz parte dessa pintura, quando o pincel dele correu, e esse quadro não é perfeito, e não será, se você não fizer parte dele. Ei, louvado seja Deus. E você já notou que o quadro, quanto mais antigo, mais valor tem. Se eu não me engano, o quadro mais caro que já vendeu até hoje foi desse Leonardo da Vinci, que inclusive, essa pintura misteriosa que ninguém sabe quem é essa mulher e quem pintou, chamada Mona Lisa, né? Diz aí, ele disse que era a mulher desse Leonardo da Vinci, né? E diz que ele pintou ela, né? Sei lá, deixa para lá, não quero saber, não tem intenção, não tem interesse. Mas diz que o quadro mais caro foi vendido até hoje foi de Leonardo da Vinci. Eu me esqueço o nome do quadro agora. Se não estou equivocado, posso falar abobrinha, depois você pode pesquisar, mas é coisa, acho que de 500 milhões, ou é 50 milhões. É dinheiro, gente. Porque é um quadro antigo. E quanto mais antigo, mais valor tem. Captou alguma coisa? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Esse evangelho que vocês querem viver é o evangelho lá do passado. É um evangelho antigo. Isso aí foi lá para a igreja de Corinto, irmãos. Quanto mais velho, mais saboroso é o vinho. E quanto mais velho, mais valor tem. A Bíblia chega a dizer que os cabelos brancos, que hoje quase ninguém quer eles mais, mas isso, o cabelo branco é a honra do velho. Amém? E quando o profeta diz que quando Deus começou a formar esse quadro lá atrás, e então como que ele estava ali? E ele em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria, e esboçou todo esse quadro em sua mente, e ele disse, haja luz. E ele começou a fazer o quadro, né? Deus tem o seu caminho provido. No 73 ele diz, que coisa, pareceu muito estranho, irracional. Agora, tem coisas que Deus fez. Eu não entendo de pintura, e eu tenho certos quadros aí, por mais velho que ele seja de Picasso, seja de Leonardo da Vinci, seja de quem fosse, esse mesmo que talvez custa milhões, eu não daria R$100, porque eu não entendo, e para mim, mas o povo vê aquela rabisqueira, vê aquela coiseira e disse, e fica lá os especialistas, e aquele leilão, e o povo tudo doido para comprar, e não sei o que, e tal, e Deus também, Deus fez coisa que o homem olhava assim e dizia, eu não estou entendendo. Né? Mas fazia parte da pintura. Que coisa, pareceu muito estranho e irracional que Deus pedisse a Abraão para destruir o seu único filho. Mas atrás disso agora vemos o quadro que ele estava pintando. Amém? Todos os tipos, todas as sombras, tudo o que aconteceu era Deus pintando um quadro. Deus dando o seu Filho único pela humanidade. Quando ele pediu que Abraão matasse a Isaque, provando a fé de Abraão, aquilo era um quadro que ele estava fazendo, que mais tarde ele teria que ceder o seu próprio filho que ele ia gerar, para que também pudesse morrer por toda a humanidade. Amém, meus queridos? E tudo que veio acontecendo, ele tinha um quadro para finalizar, no passado. E esse quadro se encontra aqui em Efésios, e Paulo diz que ele descobriu-nos este mistério. Descobrindo-nos o mistério, Efésios capítulo 1, verso 9 é o seguinte, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, no Apocalipse capítulo 13, que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo. Cristo morrendo lá no Calvário, já estava no pincel de Deus, Deus já tinha pincelado aquilo antes da fundação do mundo. E simplesmente ele só foi vendo o quadro que ele pintou ir acontecendo. Amém? Você está aqui nessa noite, é uma novidade para mim, é uma novidade para você. Eu estar é uma novidade, né? Se Deus quiser, hoje vamos na igreja, nós vamos por fé, nós vamos estar lá. Mas Deus já tinha visto esse culto começando, terminando. Deus já tinha visto quem estaria e quem não estaria, o que você iria ouvir, o que você não o que você aceitou, o que você não aceitou. Ele viu tudo.
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Por isso que a Bíblia diz que ele está acima de todo o reino, de toda a potestade, tanto lá no céu como na terra. Você acha que Jesus se tornou só poderoso aqui na terra? Jesus se tornou poderoso também nos céus. Quando ele foi lá e tomou o livro, todo mundo tirou a coroa, todo mundo tirou, todo mundo se dobrou, e a Bíblia diz que todo joelho terá que se dobrar e confessar que ele é o Senhor. E lá no céu já se dobraram. Lá em Apocalipse capítulo 5. Agora espera você quantas pessoas famosas segundo o mundo que já viveu aqui. E todas essas pessoas terá que dobrar o joelho e confessar, na verdade, o Senhor é o Senhor. Então, por isso que vale a pena você que crê no Senhor, desde agora você não é forçado, você dobra com amor. Dobra o seu joelho e diga, obrigado, meu Senhor. E você que ainda não o aceitou como seu Senhor, o aceite. Receba e dobra o seu joelho diante dele e diga, eu te aceito como meu Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde toda a humanidade vai ter que fazer isso, vai ter que dobrar o joelho diante dele e confessar. Irmãos, a presença de Jesus, quando ele voltar para o julgamento, será tão espantosa que disse que os grandes e os poderosos da terra procurarão as cavernas para se enfiar debaixo, para não ver a face dele. E nós desejamos tanto ver aquela face, porque nós não vamos ver uma face irada. Tem algumas pessoas que temem a minha cara quando eu estou irado. Entendeu? E perguntam até, né? Uso da mais intimidade da minha casa, homem, que cara é essa? Eu falei, mas qual cara? Essa cara que você está, né? Que tem gente que tem uma carranca por natureza, né? Se ele ficar sério, um abraço, meu querido. Parece que ele quer matar você, mas não é. É a natureza, é o jeito, é a feiura. Pode ser, né? É a plenitude dos tempos. Nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso é ser soberano, o conselho da sua própria vontade. Minha vontade que é assim, eu vou fazer. Amém? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ou seja, você vai ser parte do louvor da glória dele. Quando ele vir na sua glória, você estará lá junto, fazendo parte. É Deus maravilhoso. Ele até orou em São João 17, para que onde eu esteja, estejais eles comigo. Nós vamos estar que nem carne e unha com Jesus. Aonde ele for, nós estamos atrás. Amém? É maravilhoso. Louvado é o nome de Jesus. Amém, meus queridos? E agora nós vamos entrar num ponto aqui, né, que se tiver algum irmão denominacional, você entenda num bom espírito o que nós vamos falar aqui, né? Como você conhece, como disse no rádio hoje, uma igreja, se ela é verdadeira ou não? Igreja não é essas quatro paredes. Igreja não é essa aglomeração de pessoas. Aqui dentro há um povo que está sendo preparado. Muitos de nós poderá com o tempo ir-se embora e nem sequer nunca mais voltar. Outros poderão ficar até Jesus voltar, outros poderão morrer em Cristo e ir para o cemitério crendo. Mas muito com o tempo, só Deus sabe, não vai suportar e vai embora. Como já aconteceu com muitos, alguns voltam, outros não voltam nunca mais. Agora o que nós podemos fazer? Nada. E não está escrito na testa desse ou daquele quem são. Agora, se você é de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é de Deus. Não importa onde você esteja, como falamos outro dia, se eu pegar esse anel aqui dessa aliança, não é? Que é um anel de casamento, e eu jogar ela dentro de um chiqueiro de porco, ou ela cair por um acidente dentro de um chiqueiro de porco, ele nunca deixou de ser uma aliança. A única coisa que tem que fazer é saia do chiqueiro.
saia de lá. E só tem um que pode fazer isto. Porque essa aliança não poderia sair de dentro do chiqueiro por conta própria. Mas tem alguém que tem poder para tirar de lá. É só você falar: Senhor, aqui não é o meu lugar. Eu não nasci para viver aqui, Jesus. Eu nasci para ir para o dedo de alguém. Eu faço parte de um propósito. Eu faço parte de um plano. E aí o diabo diz: mas como que você sabe disso? Porque eu me sinto miserável, eu me sinto um desgraçado. Mas a minha alma clama por ele, a minha alma ama ele. E eu não nasci para viver nessa condição. Se tem alguém aqui nessa noite, se sinta abraçado por Jesus e volte, meu querido. Volta, minha querida. Porque ele morreu por você. Ele não precisa provar mais nada, ele já provou. Amém? E Deus teve uma igreja. E Deus está querendo que nós voltamos para lá. Agora, o único jeito de você saber se você está no lugar certo ou no lugar errado é com a lupa de Deus. É comparando a Escritura com a Escritura. Jesus mesmo disse para eles: vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, examine ela, porque ela que de mim testifica. É ou não é verdade? Paulo deixou um segredo que o diabo não gosta, que você cita ele, que está em Gálatas capítulo 1, verso 6 a seguir. Ele disse: se até um anjo descer do céu. Meu irmão pentecostal, que muitas vezes gosta de ver sinais, gosta de ver luz, gosta de ver anjo, talvez você não está vendo o que você está pensando que você está vendo. E se mesmo você receber a visita de um anjo no seu quarto, dizendo, você pede: Senhor, porque às vezes você lê na Bíblia, parece que não é o suficiente. Eu leio na Bíblia, parece que não é o suficiente. Então, tem muitas pessoas que têm o costume de dizer: eu vou pedir um sinal para Deus. E quando vai pedir um sinal para Deus, Deus pode permitir o diabo te enganar. E por que não dizer, mandar até um anjo em um sonho para você e dizer: olha, minha filha, meu filho querido, você não está no lugar certo, você tem que estar neste ou naquele lugar. Você tem que desconfiar deste anjo. Você tem que lembrar do que Paulo disse, que ele também se transfigura em anjo de luz. Aí o que você tem que pegar? Você tem que pegar o que o anjo diz e comparar com a Bíblia Sagrada. Se o que o anjo diz bateu com a Bíblia, amém. Se o que o anjo de Deus diz que é de Deus, disse não bate com a Bíblia, é anátema. Porque ele disse: se descer um anjo do céu e dizer alguma coisa além do que eu já tenho dito, seja anátema. Ouvindo eles isto compungir, essa escritura vocês conhecem de cor, mas vocês vão ver onde que eu quero chegar. Ouvindo eles isto compungir-se em seu coração e perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Agora eu quero que você saiba, meu irmão denominacional pentecostal, que essa aqui foi a primeira pregação pentecostal que a Bíblia narra. Foi em Atos capítulo 2. Pedro foi o primeiro pregador pentecostal. Por que essa palavra igreja pentecostal? De onde vem essa palavra pentecostal? É por causa dos dons carismáticos, principalmente o falar em língua, que aconteceu no dia de Pentecoste, quando eles estavam orando. Agora, não esquecendo que a língua que eles falaram lá não é essa língua que hoje falam das igrejas pentecostais, que ninguém entende. A língua que eles falaram lá, as pessoas que estavam ouvindo entendiam. Leia lá Atos capítulo 2. E essa língua que hoje muitas vezes é manifesta dentro da igreja, precisa de intérprete. A Bíblia diz que até se não houver intérprete, tem que estar calado na igreja. E não pode falar mais do que 3 pessoas num culto. Isso é 1 Coríntios capítulo 14. Fale 2 e quando muito 3. E por sua vez, um de cada vez. E haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado. Estão compreendendo? Não pode nem falar ao mesmo tempo. Agora hoje os chamados pentecostais, quando é todo mundo falando língua ao mesmo tempo. Então você tem que voltar, pegar a lupa e voltar para cá, para o quadro original. E você vai ver que não está batendo. Aí você diz: opa, tem alguma coisa que não confere. Entende? E quando alguém disser para você, quando falar assim: ó, lá no tabernáculo, aqui é tabernáculo Voz da Restauração,
ou no tabernáculo lá interdenominacional, ou qualquer outro tipo de tabernáculo, batiza em nome do Senhor Jesus. Eles falam assim, irmão, isso aí é falso, esse batismo é falso. Aí você pega e vem aqui para o primeiro pregador pentecostal da Bíblia e veja como é que foi que ele batizou. Porque disse ele, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, como é que o primeiro pregador pentecostal batizou 2.000 almas errado? O que aconteceu então? Que Bíblia é essa? Que problema é esse que nós temos? Não, é que quem está examinando o quadro não está examinando direito. Não, mas Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus pediu uma coisa e Pedro fez outra? Quando inaugurou a igreja, a primeira igreja, já foi todo batizado errado? Então eu acho que tem que examinar o quadro melhor. Porque não era Pedro que estava errado. Quem está errado é quem hoje está pintando alguns quadros para passar para as pessoas. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Então aí é que está. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos. Outra coisa, a promessa do Espírito Santo não foi só para os apóstolos, era para eles, para os filhos deles e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Enquanto Deus estiver chamando, as pessoas têm o direito de receber o Espírito Santo. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Né? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora preste atenção que nós vamos entrar aqui em algo muito tremendo. E você vai ver o quadro bem nítido. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina. O que é doutrina? Regras, ensinamentos. Compreenderam? Uma verdadeira igreja, ela persevera em seguir o que os apóstolos ensinaram. Porque Efésios capítulo 2, verso 20, diz que ela está edificada nesse fundamento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa comunhão não quer dizer a ceia. Essa comunhão quer dizer convívio. Compreendeu? Comunhão quer dizer conversar, dialogar, conviver. Por que diz o Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por que nós não conseguimos ter comunhão? Nós não conseguimos ter muito relacionamento. Por quê? Que todo ajuntamento que nós fazemos, às vezes termina com alguém aborrecido, com alguém chateado, com alguém magoado. Satanás está pintando um quadro aí que não bate com o original. Porque a igreja primitiva, eles tinham comunhão. Eles podiam conviver junto. Analise isto. Se faz um grupo de jovens, o jovem não consegue muito ir para frente porque tem treta no meio dos jovens. Se é os tocadores, se não vigiar, põe 10 tocadores, daqui a pouco tem 3, porque dá treta, um não combina com o outro e sai. Se é grupo de irmãs, dá treta, sai. Irmãos, que quadro é esse? Nós temos um original aqui. Os irmãos conseguiram conviver em comunhão. Mas por quê? Porque perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? É eu considerar você superior a mim. E eu superior a você, considerar você superior a mim. O que é ter um espírito manso e quieto, que é agradável diante do Senhor? Então, sem perseverar nessa doutrina, sem essa tinta, o quadro não vai bater, vai ver que é falsificado. Compreenderam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações.
quando os irmãos se reuniam, eles tinham comunhão, mas também tinha oração. Hoje, se você pedir para um irmão ou para uma irmã orar, é perigoso ela desmaiar de vergonha, porque tem vergonha de orar até na frente das pessoas. Se você pedir para uma jovem, para um adolescente orar, ele desmaia, porque ele não tem coragem de abrir a boca. Tem alguma coisa, essa tinta não está batendo, irmãos. Não está batendo. Porque Jesus com 12 anos, hoje, tudo tem que ser especial para os jovens. Parece que tem que ter um culto especial para o jovem, tem que ter coisa para o jovem, para não sei o que para o jovem. Até parece que os jovens são deficientes, que tudo tem que ter especialidade para eles. Quando Jesus tinha 12 anos e já cuidava dos negócios do Pai. Timóteo era o moço e cuidava de várias igrejas. A alma de um jovem é a mesma alma de um velho. A alma não envelhece. A alma é a mesma. A questão é a dedicação. A questão é a aplicação. A questão é leitura, é oração. Pega adolescente, larga a mão desse celular, começa mais a ler a Bíblia. Começa a orar mais. E você vai ver que a sua alma vai se sentir como a alma da irmã fulana de tal que tem 70 anos. Você vai ter a mesma alegria que ela tem, você vai ter a mesma vontade de servir a Deus que outros têm. Essa desculpa porque você é jovem, você não consegue servir a Deus porque é jovem, é uma pintura falsa. Porque pelo contrário, nos Salmos lá diz que os jovens são como flecha nas mãos do valente. E bem-aventurado aquele que enche a sua aljava dela. Ou seja, o lugar que colocava as flechas. Que dificuldade que tem para uma criança, eu digo uma criança, né? Porque na minha idade uma criança de 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, até chegar no batismo, os pais têm que sempre ficar cutucando. Está na hora de você batizar. Está na hora de você batizar, você precisa batizar. Não tem que fazer isso. Você tem que analisar o seguinte, eu já tenho a minha idade de responsabilidade, eu já sei o que é pecado, eu já sei o que é certo, já sei o que é errado. A única coisa que eu tenho que saber é o seguinte, leio eu a Bíblia, conheço eu a Jesus, como é que vai aceitar Jesus? Como é que vai se arrepender dos seus pecados se não sabe nem quem é Jesus direito? Você sabe quem é Jesus porque vê os outros falar, mas você nunca leu sobre ele, você nunca examinou sobre ele, você nunca orou para ele, você nunca teve intimidade com ele. Irmão, é impossível uma pessoa que uma vez leu a Bíblia, que leu Mateus, Marcos, Lucas, João, leu mesmo de coração e meditou, você não sentiu seu coração pulsar por esse ser e arrepender-se dos seus pecados, aí você vai começar a lembrar disso, meu Deus do céu, quantas coisas de errada que eu já fiz, como foi cantado aqui, quando aquele ladrão foi iluminado de saber que ele estava ao lado de um ser tão bom, tão piedoso, eu miserável, eu e meu amigo aqui, me disseram uma marretada na cara, mas esse homem não é daqui, gente. Esse homem não fez nem mal nenhum. E aí você fica perdendo tempo com o Cristiano Ronaldo, com todo respeito a ele. Você fica perdendo tempo com o Messi. Você fica perdendo tempo com o Corinthians, com o Santos. Você fica perdendo tempo com o jogo não sei o quê, com o jogo não sei o quê. O que futuro isso aí vai te dar? Pelé já ficou no esquecimento. Daqui uns dias Cristiano Ronaldo pode jogar até os 60 anos. Vai ficar no esquecimento. Manuel Garrincha ficou no esquecimento. Elvis Presley está no esquecimento. Michael Jackson está no esquecimento. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. É este ser que você tem que crer, agarrar, segurar. Glória a Deus. Aleluia. Aí você diz, pastor, mas o senhor fala, o senhor pensa que é fácil? Eu sei que não é. Eu era um santista doente. Em 1800 e bolinha, quando o Santos perdeu de 3-0 para o Flamengo no Maracanã, que ele precisava só do empate. Acabou a festa para mim, a semana inteira eu passei mal, a semana inteira eu fiquei raivoso, a semana inteira eu não podia falar com ninguém sobre futebol. Deixa eu até participar algo aqui particular. Uma vez eu fui visitar minha esposa, namorava ela, era época de Copa do Mundo, e ela falava, mas você vai ficar o tempo todo assistindo o jogo?
O Brasil estava jogando, vamos conversar um pouco. Eu disse, me desculpa, mas eu tenho que ver como é que vai ficar esse jogo. Ô vício desgraçado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não se sinta amarrado. Não se sinta vinculado. Dá um lugarzinho assim para Jesus. Comece a meditar, comece a ler. E já, para mim, hoje, santo parece que nem existe mais. Seleção do Brasil pode ganhar 5, 6, 10 copas em seguida. Eu não vou perder 1 minuto do meu dia para ver o jogo ou saber o resultado. E se Deus me libertou, Deus também pode libertar a você. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Mas você tem que focar, perseverar na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Você tem que se habituar a ler a Bíblia, a ouvir a palavra de Deus. Entende? Em vez de você pôr um foninho e ficar ouvindo os vizinhos da minha chácara lá, com essas músicas. Às vezes, como vocês sabem, eu tenho que fazer academia, eu sou obrigado a fazer, mas se eu tivesse condição de montar uma academia em casa, eu não ia mais. E eu vou lá numa hora bem sossegada, quase não tem ninguém. Mas tem que estar aquela coisa lá. Tem hora que eu fico irritado, eu pergunto para a pessoa que está do meu lado, isso aí é música? Fala para mim, isso que está rodando aí é música? E um dia eu fui perguntar para um abençoado, ele disse, foi eu que pedi para pôr. Falei, agora lascou. Não tem nexo, irmão. Não tem sentido nenhum. E eles põem ela, parece que está arrebentando. Aí coloca lá, e sai com aqueles pampinhas rebaixados. E ele lá dentro, e ele falou assim, nossa, eu estou abafando aqui o quarteirão. Todo mundo vendo o meu sonzão aqui. Mas sabe o que é isso, irmão? É um engano que o diabo faz. Sabe, e às vezes eles passam na rua e vêem nós gritando aqui, nós louvando a Deus, e dizem, esses crentes são tudo doidos. Ô, doidura gostosa. Amém? Ô, doidura gostosa. Oxalá todos fossem doidos, né? E perseveravam na doutrina e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. Você sabe o que é temor? Respeito a Deus. Eu não vou falar isso porque eu vou desagradar a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar a Deus. Eu não vou pensar isso porque eu vou desagradar a Deus. Você tem que tomar cuidado até porque Deus não só olha para o seu lado exterior. A Bíblia diz que Ele sonda os pensamentos e até as intenções dos corações. Às vezes você fica meio bravo e vem aquela intenção assim, você fala, oh Deus, me perdoa. Você tem que ir aos pés de Deus, porque ali mesmo você já era, você já caiu. Não é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E aí depois de um povo na comunhão, na oração, perseverando a doutrina, e com respeito a Deus e às coisas de Deus, profeta de Deus, é impossível que Deus não vai fazer. Se nós aqui nessa noite tivéssemos todos nós dentro de um acordo, dentro de uma comunhão, num só pensamento, como está lá em Efésios capítulo 4, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só espírito. Irmão, poderia entrar endemoniado por aquela porta, poderia entrar cadeirante, poderia entrar quem quisesse entrar. Iam levar as cadeiras e emprestar para alguém que não tinha fé, e disse, ó, pega essa cadeira para você, porque eu não preciso mais dela. O endemoniado seria liberto. Todos que estão debaixo do pontilhão ali, daquele pontilhão ali, da tranqueira ali, que estão dormindo debaixo daquele pontilhão ali, ó, que são dependentes de droga, podia vir tudo aqui, podia fazer uma fila, você só via capeta voar pela janela. Por quê? Porque o Espírito Santo estaria atuando de uma maneira tão maravilhosa. Por quê? Porque a nossa fé junta, irmão, faria um turbilhão. Amém? Ó, e em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Como não fazer? Agora, como é que um pastor vai fazer maravilha? Como é que um pregador vai fazer maravilha se não pode reunir o povo nem no mesmo lugar? Porque se reúne, alguém vai embora mais cedo, porque não deu comida para minhas filhas, não deu comida para meus filhos, não deu preferência para esse, deu preferência para aquele. Ninguém me notou, ninguém viu que eu estava lá, desfizeram de mim, foram para tal lugar e não me convidaram. Ou foi... Gente, pelo amor de Deus! Nós temos que crescer. Amém?
E agora ainda diz assim, ó, e todos os cri-cri estavam juntos, tinha tudo em comum. Estava junto. E hoje, quanto mais separado nós puder, melhor, irmão. Tem gente que fala assim, eu não gosto nem de contratar irmão de igreja, porque é problema. Mas eu não estou entendendo. Devia contratar irmão de igreja, porque sabia, nós somos da mesma fé, nós somos uma benção. Nós vamos orar um pelo outro, nós vamos chorar parte do dia, nós vamos chorar na hora do almoço, enquanto com uma mão nós está com a marmita, na outra mão nós estamos com a Bíblia lenta. E terminou ali o almoço, nós abraçávamos, orar um pouquinho junto, e só benção, e só chororô. Um grita aleluia, de lá, outro glória a Deus daqui. Mas sabe o que nós fazemos? Um fica o celular de lá, outro celular de cá. E kkkkkk. Outro ri de lá, outro ri de cá. E porque a história de fulano, a história de ciclano. E não sei o que, não sei o que. E os memes. E aquela risaiada. E Jesus fica lá assim. E eu? Aí chega na igreja e vai embora assim. Estava frio hoje o culto, né? Eu não sei se você notou, a igreja está esfriando. Posso falar alguma coisinha para vocês? Com todo amor no meu coração? Vamos tomar vergonha na cara? Vamos tomar vergonha na cara e vamos passar mais a ler essa Bíblia, a ter mais comunhão com Deus. Quando nós encontrarmos um irmão, nós temos o prazer de cumprimentá-lo e dizer, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Isso é comunhão. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor, não é? E aqui diz no capítulo 4, no verso 32 a seguir, e era o coração e a alma da multidão. Jesus, querido, como é que consegue fazer uma multidão? Era a alma e o coração. Agora, irmãos, este foi o quadro que nós temos que voltar para lá. O resto é blá, blá, blá. Que você tem que crer nisso, você tem que ver desse jeito, tem que ver daquele outro jeito, isso só causa divisão. Eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Amém? Chegava no lanche, não, irmão, deixa que eu pago. Faz isso hoje para você ver. Se não vai ter uns que vai ficar só aqui na sua veiona. Mas se nós todos tivéssemos o Espírito Santo, nós brigávamos para pagar. Hoje eu pago para você, amanhã você paga para mim, e assim nós tínhamos tudo em comum. Amém, meus queridos? Nós temos uma banana aqui, nós vamos partir ela em 3, tá? Somos em 3, nós vamos comer um pedaço de cada uma, nós vamos comer todo mundo junto. Louvado é o nome de Jesus. Aí eu queria que vocês imaginassem tanta coisa que passa na minha cabeça. Não dá tempo de dizer tudo. Olha, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades e casas vendiam-os e traziam o preço do que fora vendido e depositavam nos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Agora eu pergunto, se eles pegavam, vendia tudo e depositavam no pé dos apóstolos, por que Pedro e Tiago não tinha Pedro e João não tinham uma moeda para colocar na cumbuca do cego? Então eles não pegavam aquele dinheiro para eles. Eles confiavam a administração para eles, mas eles não ficavam com aquilo para eles. Agora hoje você entra dentro de uma igreja e você ouve um pregador intelectual formado em psicologia que diz assim: Abraão deu a única coisa que ele tinha de valor para Deus, que foi o seu filho. Psicologia.
E você também, se você é filho de Abraão, Deus te desafia nesta noite, dá tudo que você tem no bolso para Jesus. Vamos ver se você tem coragem. Traga o documento do seu carro aqui, entrega e dá para Jesus, dá para a obra. Isso é psicologia. Mas para que essa obra? Aqueles apóstolos lá não tinham uma moeda para colocar na cumbuca. E os apóstolos de hoje andam de jatinho particular. Aí eu pergunto para você, precisa de alguma coisa para você identificar que esse quadro não está batendo? É como alguém identificando um quadro, um quadro falso, dizendo que era lá daquele tempo da espada, viu um cavaleiro com como é que fala? H-45 pendurado no pescoço. Aí ele falou assim, mas você não viu que esse quadro é falso? Não, eu paguei tanto nele. Ele falou, rapaz, olha o homem aqui com H-45. Ele falou, o quê? Naquele tempo nem a pistola carregar pela boca tinha. E o pintor foi tão descarado que colocou uma metralhadora no pescoço do camarada. Aí o outro falou assim, rapaz, onde é que você estava com a cabeça? E tem tanta gente comprando esses quadros por aí afora, porque vê aquela coisa, a psicologia e operando, não, porque Deus... Será que você também nunca viu na Bíblia que muitos vão vir naquele dia e dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, nós fizemos isso, isso, isso. E disse, afasta de mim que eu não conheço vocês. Que fariam tão grandes sinais que, se possível for, enganaria. Se possível for, enganaria. Mas não é capaz de enganar. Porque em primeiro lugar está a palavra de Deus. E nós temos que examinar por ela. Amém? Meus queridos, o tempo está passando e eu tenho que saltar aqui. Mas nós vamos chegar em outro ponto aqui agora. Muito maravilhoso, de um quadro. Né? Porque o profeta disse que o primeiro quadro que o diabo pintou foi para Eva. E ele pintou tão bem pintado que Eva comprou. Deus já tinha um quadro. Amém? E o diabo veio e pintou o dele. Deus já tem um quadro para mim e para você, está completo, está terminado. Tanto é que diz lá no livro de Apocalipse que se alguém tirar ou acrescentar, sua parte será tirada. Desse quadro não se põe a pincel mais, ele já foi pintado. Ele é original. Não se tira, não se acrescenta. Nem anjo do céu pode acrescentar ou tirar. Se ele fizer, ele é falso. Mas ele veio e pintou um quadro tão bonito para Eva que Eva comprou. E colocou eu e você nessa condição que estamos aqui nessa noite. Vocês sabem que o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se desviado somente por 1 minuto? É 1 minutinho só. Você sabia disso? A Bíblia diz assim: Eva se desviou somente por um momento para ouvir o que o Satanás tinha a dizer. Você cuidado com o Satanás. E ele pintou um quadro tão bonito para ela, até o ponto em que ela realmente pensou que aquilo fosse a verdade, e ela deu ouvido a ele. Esse é o perigo, meu irmão. Esse é o perigo, minha jovem adolescente. O diabo pode usar uma amiguinha sua de escola e pintar um quadro tão bonito para você e diz, você tem que ser igual fulana. Você vê fulana arrebenta por aí. Olha, eu sigo fulana de tal no Instagram, porque você veja como é que ela é, né? Porque não sei o que. Aí eu sigo ciclana de tal. É um quadro que o diabo está pintando para você. Mas você vai ver que no final dessa pintura, sua vida vai estar desgraçada. Se você não tomar cuidado, com 18 anos, você está abraçando um filhinho, você não sabe nem quem é o pai. E aí você vai procurar as amigas, você não tem apoio da amiga. Você vai procurar o pai, com todo o respeito, eu não quero ofender o sentimento de ninguém. Mas existem muitos pais por aí que é mais fácil ele ir preso do que dar um grão de feijão para um filho que ele pôs no mundo. Aí eu fico me perguntando, como é que eu vou deixar um ser que eu sei que é parte de mim? Tem que a justiça ir atrás de mim para mim pagar comida para um filho que eu pus no mundo? É complicado, né?
Mas o diabo vai pintar aquele quadro para você, porque na época em que você se conhece, ele vem todo poposudinho, ele vem do jeito que o mundo aí oferece, né? Ele vem usando o que o mundo usa, porque às vezes nunca nem trabalhou, quem sustentou até hoje é o pai que dá isso, o pai que dá aquilo, ou sustentado pela avó, e ele é o carinho, ele é o bonzão da escola, então toda a atenção da escola é voltada para ele. Você fala, é problema da escola. Eu não tenho vínculo com escola, eu estou aqui para aprender o que Deus permitiu que eu viesse para aprender. O meu vínculo é com Deus, o meu vínculo é com a minha mãe e com o meu pai. Eu vou seguir a doutrina da minha mãe e os ensinamentos do meu pai. E daquele pastor que às vezes eu acho que ele é meio doido, mas se for pensar, ele tem razão no que ele está falando. E você foge desses quadros que eles vêm pintar para você, porque você vai arrebentar, você vai arrebentar a sua cara. E mais tarde aí não tem mais por onde voltar, não tem mais o que fazer. Então cuidado com esses quadros que são pintados para você, com esse negócio de miga e migo. Lembra-se, amigo e amiga que te leva para o mau caminho não são amigos. Oh, Deus tem misericórdia. Não é? Até o ponto em que ela pensou que era verdade. A única coisa que o diabo deseja, o que você faça é somente que você se desvie por alguns minutos. Eu estou lendo a mensagem à igreja, sua condição 71 e 72. Aí eu vou te explicar e eu vou dizer para você por que nós não conseguimos ter tanto êxito como nós deveríamos ter. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Igreja, a Bíblia diz assim, ó, sede fervorosos no Espírito. Não é de vez em quando, sede fervorosos no Espírito. Que é uma pessoa fervorosa? É uma pessoa que você começa a falar de Jesus, você começa a ler a Bíblia, como diz o profeta, você começa a esfregar uma mão na outra, há algo que ferve. Fervoroso quer dizer o que ferve. A sua alma começa a ferver. E às vezes você nunca nem sentiu isso, mas se você dá lugar a Deus, o fogo do Espírito Santo faz você ferver. Entende? E você sabe por que não somos fervorosos? Você sabe porque às vezes você vê alguém dando glória a Deus, dando aleluia na igreja, e você não consegue? É porque o diabo amarrou você. E ele pegou toda a virtude que você tinha para você empatar num quadro falso que ele pintou para você. E quando você entra por essa porta, sua boca está amarrada, a sua vontade está amarrada, tudo está amarrado. Mas Jesus é poderoso para quebrar isso nesta noite. Ele é poderoso para você sentir alegria em louvar a Deus, em glorificar a Deus. Compreende? E a única coisa que o diabo deseja é que você somente se desvie uns minutos. E ele pode pintar um quadro e dizer, agora, olha aqui. Você já imaginou? Louvado seja Deus. Outro dia, alguns irmãos saíram daqui, foram a quase 150 quilômetros para ter companhia com os irmãos lá. Passaram uma tarde lá abençoada. O anfitrião chegou a dizer, pastor, foi o dia mais feliz da minha vida. E isso tem que continuar. Tem que continuar. Mas se quando começar uma conversinha assim, que for pender para algum lado, que você vê que vai falar da vida de alguém, você fala, irmão, vamos mudar de assunto? Como alguém me disse, que disse para um ministro isso, vamos mudar de assunto? A única coisa que o diabo deseja que você faça é que somente que se desvie por alguns minutos e ele pode pintar um quadro e dizer, agora olha aqui. Você sabe, o irmão, você sabe, a irmã, se eles fossem o tipo correto de pessoas, eles não fariam isto. Agora, aonde na Bíblia você viu Deus dizendo que você tem obrigação e que você deve cuidar da minha vida nesse aspecto? Fala para mim. O que eu devo falar de você e você falar de mim? Pelo contrário, Tiago capítulo 4, verso 11 e 12 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros.
Porque não somos uma denominação, parágrafo 195, o profeta diz que uma pessoa que pega o celular ou o telefone para falar mal de uma outra pessoa, ele está desqualificado como cristão. Você nem sequer pode ser chamado cristão se você fizer isso. E então, meu querido, que quadro desgraçado é esse que você comprou? Como é que você vai ter alegria? Como é que você vai ter felicidade se a sua cabeça está cheia, se você pagou tudo que você tinha num quadro maldito deste? E aí os irmãos em comunhão, todos os irmãos juntos em comunhão, mas os irmãos estão lá em comunhão e alguém chama alguém de ladinho e diz: vem cá, você precisa saber de uma coisa. Olha, você está vendo tudo isso aí, mas tem uma coisa aí, ó, tem um burburinho aí que está um passarinho piando aí. Você fala assim: escuta aqui, mas esse passarinho fazer como diz o filósofo lá, né? Eu preciso te falar uma coisa. Ele disse: mas o que você vai falar para mim é verdade? Eu ouvi falar. E disse: então, o que você vai me falar é bom ou ruim? Olha, é ruim. Então, você não sabe se é verdade e ainda é ruim. Isso vai me fazer feliz ou me fazer triste? Você vai ficar chateado. Então, não é verdade, você não tem certeza se é verdade. Não é uma coisa boa e não vai me deixar feliz. O que eu vou ganhar com isso? Que quadro é esse que você está querendo me passar? Estão compreendendo, meus irmãos? Mas aí o que nós fazemos? Porque aquela pessoa é da nossa consideração. Porque o diabo vai usar alguém, quando ele vai usar alguém para te pegar. E para ele te pegar, ele vai usar alguém que você considera, ele vai usar alguém que é da sua, entende? E você não quer chatear aquela pessoa, aí você vai ouvir, e quando você ouve, aí você arranca do bolso e paga um preço muito alto, porque daquele dia em diante, a sua virgindade, da sua inocência é quebrada. E aí aqueles irmãos que estão tudo junto ali, que estão uma bênção, aí você já olha por irmão, então diz: então ele está aqui, mas então ele fez isso. Mas quem te falou? Olha, amiga, eu só sei uma coisa, a minha fonte é correta, só que tem um detalhe, eu te falei para você, mas não fala que foi eu que falei, porque a pessoa também pediu para mim não comprometer. Que diabo mais sujo, desgraçado é esse? Isso é mercado negro, você comprou um quadro no mercado negro, na escuridão. E depois você quer fervor de espírito, você quer comunhão entre a igreja, você quer comunhão entre irmãos, você quer ver línguas estranhas, você quer ver revelação, você quer ver paralítico andar. Não, irmão, não tem jeito. Esse não foi o quadro que Deus pediu. E veio o profeta e disse, nessa mesma mensagem, nesse mesmo parágrafo 195, se você não tiver nada de bom para dizer de uma pessoa, não diga absolutamente nada. A única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutos. Ele pode pintar o quadro e dizer agora: olha aqui, você sabe, o irmão, você sabe, a irmã, se eles fossem o tipo correto de pessoas, eles não fariam isto. Se eles fizeram isto aqui mesmo, você sabe, ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro. Aí você compra. Se disse: olha, obrigado por ter me falado, hein, porque eu estava inocente, eu não sabia que estava acontecendo isso não. Aí você vai dormir e a cabeça não consegue desligar. Aí fica lá você em casa com aquele quadro, olhando para aquele quadro, você só esqueceu de ver que a assinatura embaixo não está Picasso, está Satanás. Porque todo quadro tem uma assinatura. E esse quadro lá embaixo está escrito assim: Satanás. Ou capiroto. O nome que você queira dar para ele. Tá? Porque o profeta disse que quem pinta esse quadro não é a sua amiga, sua preciosa amiga. Você poderia falar assim: amigona, olha, você não sabe o quanto que eu te amo. Mas olha, antes que você comece, eu quero dizer para você, eu não quero saber de nada não. É sério, você não leva mal não. Por falar nisso, você está bonita, hein? Olha que vestido, hein? Muda de assunto rapidinho. Entende? E outra vez, quando você vem falar dessas coisas, olha, eu não gosto. Né? Eu vou dar um conselho para você também. Nós estamos tão felizes. Se você vai falar, vai me deixar triste, então eu não quero ficar triste, eu quero ficar feliz. Fala alguma notícia boa para mim.
Vai agora para o YouTube, quantos vídeos tem lá do bombardeio em Israel? Mas por quê? Tem gente morrendo, tem gente ficando aleijado, tem casa sendo destruída. Então isso aí propaga com uma facilidade imensa. Compreende? Mas deixa nessa noite, antes de nós encerrar o culto, alguém aceitar Jesus e nós põe no Instagram para você ver quanta visualização vai ter. Mas deixa eu terminar aqui, que já deu meu horário. Ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro, correto? Porém, lembra-se, isso é o diabo. É o diabo. E aí, o que acontece? Você vai ficar com aquele quadro lá espendurado na sua consciência, com a assinatura dele embaixo, a sua paz se foi, sua felicidade se foi, sua alegria se foi, porque você não consegue se livrar daquilo. Porque alguém te vendeu um quadro, pintou um quadro e vendeu para você, e você foi no mercado negro e comprou. Quando Deus tem um quadro tão maravilhoso como nós estamos vendo aqui, que é de nós estarmos juntos. Ah, mas então quer dizer que vai deixar os problemas. A verdade tem que ser dita. Então vai lá onde você sabe que é a verdade e com a verdade tenta ajudar quem errou. Sim. Se eu surpreender você, você me surpreender, eu encaminho você e você me encaminha para o acerto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leve mais 2 testemunhas que sabem da situação e vamos tentar ganhar o irmão. É isso que a Bíblia ensina. Esse é o quadro original. O resto é fuxico, o resto é mexerico. Irmão, mas foi o pastor que falou. Pode ser o apóstolo. Você está entendendo? Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser quem for, mulher de pastor, pode ser filho de pastor, pode ser quem for. Não é aquela pessoa, é o diabo que está usando ele. Acabou. E se for eu, é o diabo que está me usando também. Entenda ou não entenda, irmãos? Mas nós temos um quadro diferente aqui nesta noite. E o que é esse quadro que Deus quer que nós sigamos? Que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Que nós tenhamos amor uns pelos outros. Cuidado uns pelos outros. E zeloso. Porque se o Espírito Santo que está em mim tem ciúme. Tem ciúme de você. O Espírito Santo que está na irmã tem ciúme da outra irmã. Quando vê a irmã errada, aquele Espírito que está em você sente ciúme, você vai lá tentar ajudar ela. Você vai lá, ó queridona, eu lhe amo de todo o meu coração, vamos sair dessa situação? Eu não queria te ver, mas eu terminei te vendo fazendo isso, isso e isso. E você sabe que é contrário à palavra. Se a pessoa ficar desconcertada, você diz, não fica não, porque eu também tenho os meus. Eu só quero te ajudar. E quando você me vê também, você me ajuda. Combinado? Combinado. Aí ora os dois ali, o irmão também da mesma forma. Mas o que nós fazemos? O diabo faz assim, ó. O diabo vende um quadro para você hoje, de um, vende um quadro de outro, vende um quadro de outro, aí você faz aquela coleção lá na sua parede e você fala assim, deixa o dia que mexerem comigo. Deixa o dia que mexer comigo, porque eu tenho o currículo, o quadro de fulano, de ciclano e de bertano. Você só olha a assinatura embaixo, está lá escrito assim, Satanás, 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 Satanás. E quem disse foi o teu profeta. Amém? Mas agora, se a pessoa chega e diz para você, você fala, irmão, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Irmão, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Aí você vai ver o Espírito Santo assinando embaixo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E quando alguém errar contra você, diz o profeta, ore até trazê-lo para o dentro do seu coração. Esse é o quadro perfeito. Aí quando você conseguir trazer aquela pessoa para dentro do seu coração, aí você procura ela para um acerto. Diz, irmão, eu quero acertar contigo, mas aí você já não tem mais agora aquele acerto. Tem que acertar, tem que fazer um acerto. Mas o negócio é o seguinte, né? Isso. Aí faz o acerto e diz, tá bom, só que tem uma coisa, né? Você para lá e eu para cá. Que acerto desgraçado é esse? Então não teve acerto. Estão compreendendo? O acerto é quando você pode abraçar um com o outro, chorar junto. Amém? Ficar feliz, ficar alegre e louvar a Deus junto. Esse é um acerto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Com as cabeças curvadas, os olhos fechados. Tem alguém aqui nesta noite, mediante a toda essa pancadaria, de todos esses mísseis que Deus lançou, não contra nós, mas contra os demônios, quer se render a Jesus e dizer, pastor,
Eu vi um quadro verdadeiro, eu vi os falsos, mas eu vi um verdadeiro nesta noite. E eu quero ser parte de uma igreja na qual todos podem estar juntos, cantar hinos, tocar, orar uns pelos outros, ser feliz. Eu quero uma comunidade, eu quero fazer parte de uma comunidade dessa. Eu quero aceitar esse Jesus que tem esse quadro real e verdadeiro. Alguém nessa noite que ainda não o aceitou, você que já aceitou e está esperando pelo seu batismo, Deus seja louvado. Tem algum moço, alguma moça, algum irmão, alguma irmã? Se tem, deixa eu ver a sua mão, por favor, eu só quero orar por você, só isso. Deus abençoe, meu irmão. Tem uma mão levantada ali? Tem outra mão levantada aqui? Tem mais alguém? Talvez você possa pensar, mas será que sabem o que estão fazendo? Sabe. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Tem mais alguém? É só uma oportunidade, eu vou orar. Lá atrás tem outra mão. Aí, ó, tá vendo que Deus é maravilhoso? Louvado é o nome de Jesus. Tem outra mão lá dentro também. Deus abençoe lá dentro do quarto. Ei, Jesus maravilhoso. Oremos, ponhamos-nos de pé. Deus Todo-Poderoso, essas almas são tuas, Senhor. Elas pertencem a Ti, pois Tu morreste por elas, sangraste por elas. Que colheita maravilhosa, Senhor. Tu nos proporcionou nesta noite, onde eles pôde ver o quadro real. Meu Deus, ajude a cada um deles. Ajude o nosso irmão que voltou com esse trabalho, com essas crianças, ó Deus. Que eles possam ser bem instruídos, que eles possam conhecer os alicerces da fé. Meu Deus, para que possam crescer já com as suas mentes, sabendo no intelecto, para que o Espírito Santo possa usar. Porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Na hora certa, o Espírito Santo fará lembrar de tudo que foi falado. Meu Deus, obrigado pelos irmãos que se esforçam em convidar as pessoas para virem no culto. E esses que vieram, Senhor, que voltem mais vezes, que venham ter companheirismo no Teu Espírito Santo, que eles sintam com este lugar como se fosse a sua igreja, a sua casa de oração, o lugar que eles possam louvar e bendizer ao Senhor. Entregamos estas vidas e o abençoamos em Tuas mãos, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.